Você só tem medo do inferno porque te ensinaram uma mentira, e eu vou te provar isso agora. Quando você lê inferno na Bíblia, na verdade não é um lugar medieval de fogo eterno para onde as almas vão depois que morrem para queimar eternamente. Essa imagem surgiu séculos depois, veio da arte, da teologia, do medo da religião, mas não de Jesus. Na época de Jesus, inferno significava uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado a ouvir hoje em dia. Existem 3 palavras traduzidas como inferno que já quebra toda essa crença de que inferno é um lugar no submundo de sofrimento eterno. A primeira palavra é o Geena. Geena, também conhecida como Vale de Hinnom. Era um lugar real, um lugar físico, fora de Jerusalém. Era um lugar bastante conhecido entre os judeus porque virou um lugar que teve sacrifício de criança, virou símbolo de maldição, virou depósito de lixo, carniça e cadáveres e fogo queimando o templo inteiro. Ou seja, Geena era um lugar de destruição física e não um tormento eterno. Quando Jesus disse que lá haverá choro e ranger de dentes, ele não estava descrevendo um inferno pós-morte. Ele estava usando uma imagem que todo judeu da época conhecia. Era linguagem profética, também usada por outros profetas do Antigo Testamento. O inferno que Jesus tanto falava era o juízo daquela geração, e Jesus repetiu isso várias vezes. Haverá juízo para este povo, tudo isso virá sobre esta geração. Ele estava anunciando o que iria acontecer no ano 70. Jerusalém sendo destruída por Roma, fome extrema, cidade pegando fogo, escravidão, morte e cadáveres sendo queimados no Vale de Hinnom. Ou seja, o inferno que Jesus tanto falava aconteceu na história, na terra e naquela época. Não era um destino eterno após a morte. No preterismo não existe inferno eterno, não existe poço de fogo pós-morte e não existe almas queimando eternamente depois que morrem. Inferno era símbolo de juízo sobre Israel, fim da antiga aliança e transição de reino. Jesus estava dizendo: quem rejeitar o reino terá o mesmo fim do lixo que queima em Geena. Isso era consequência histórica e não eternidade. Jesus nunca pregou que quando você morrer você vai para o inferno. O que ele pregou foi: o juízo está chegando sobre esta nação. Toda a linguagem de fogo, vermes e trevas é a mesma linguagem profética dos livros antigos, simbólica e não literal. A segunda palavra traduzida para inferno é Sheol. No Antigo Testamento, Sheol significa sepultura, mundo dos mortos, lugar silencioso. Também não tem nenhum indício de tormento eterno. E para concluir, a terceira palavra é o Hades. Hades significa mundo dos mortos, mesma coisa que Sheol. Também não tem nenhum indício que era um sofrimento eterno pós-vida. Destas 3 palavras, a única que Jesus usou foi o Geena, e ele estava usando para falar sobre o juízo que aconteceria sobre aquela geração. O inferno não era um lugar subterrâneo de tormento eterno. Era o destino profético de uma nação que rejeitou o Messias. O fogo estava na história e não no pós-vida.